Você está ouvindo Toda Tarde. Toda Tarde. Você está na sintonia da Roquete 94,1. Rádio Roquete Pinto. Bate-papo. Toda tarde. Bate-papo. Bate-papo. Acontece amanhã a 4ª edição do evento literário tradicional carioca de poesia, A Ponte de Versos, na Livraria Blux, em Botafogo. E quem vai participar, quem vai estar lá amanhã e está aqui com a gente hoje é Cláudia Roquete Pinto, escritora, poetisa. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, Cláudia, tudo ótimo, de Cláudia para Cláudia, tudo muito bom. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui com você. Cláudia, me diz o seguinte, é o seu primeiro livro? Não, esse é o meu 6º livro. Na verdade, eu sou poeta, já ganhei o prêmio Jabuti, eu tenho 5 livros de poesia, um infanto-juvenil e eu também sou colagista. Eu faço um trabalho de colagem, um trabalho visual. Então eu tenho um livro que se chama Entre Lobo e Cão, que é um livro que mistura minhas colagens com trechos de um romance que eu escrevi. Então, que legal! E eu estou para lançar um livro novo agora, esse semestre, depois de 16 anos ou 15 anos sem lançar livro de poesia, que vai se chamar Alma Corsária, pela editora 34. Está para sair a qualquer momento, eu estou super ansiosa e na expectativa, né? Cláudia, como você começou a escrever? E essa pergunta é muito engraçada. Eu comecei a escrever praticamente quando eu me alfabetizei, porque eu fui uma criança que tive o privilégio de ter uma mãe, que já não está mais aqui entre a gente, né? Minha mãe, Beatriz, ela me dava muitos livros para mim e para minha irmã. Ela percebeu cedo que eu era essa pessoa que tinha assim um pendor, uma tendência para saber mexer com palavras e fascínio pelas palavras. Então, ela e papai me deram a coleção do Monteiro Lobato todinha, sempre tinha muitos livros na nossa casa, e mesmo quando eu tinha 8 anos, eu comecei a ver Manuel Bandeira. Olha, tão cedo. Porque ela tinha a Estrela da Vida Inteira, que é a obra completa, né, dele na mesa de cabeceira, e eu era muito curiosa, então sempre eu brinco, eu sempre conto essa mesma história, que quando me perguntam um dos meus poetas favoritos, eu falo, não, mas Manuel Bandeira era meu avô, porque para mim ele era um artigo da casa, ele era alguma coisa que estava muito mesclada com a minha infância, com a minha percepção, com a meus primeiros contatos com a palavra, né? E como vai ser a noite de amanhã, de hoje, Cláudia? Não, amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira. Por favor, não me assusta. Não, a gente vai ler, né, segundo a Tereza. Eu não participei desse evento ainda. Eu estou muito honrada e feliz de estar convidada. Eu vou falar com o Léo Ferreira, que, pelo que eu entendo, ele é músico também, além de poeta. E a gente vai... Esse evento acontece toda terça-feira do mês. A Tereza me disse, a Tereza Roque da Mota, né, que é a editora da Ibis Livres, que promove esse evento. Ela me contou que esse evento existe desde 99, aí depois, na pandemia ninguém fez nada mesmo, e agora depois da pandemia está voltando, já é a 4ª edição, vai acontecer na Livraria Blux, ali da Praia de Botafogo, e ela me disse que é o seguinte, a gente tem 2 convidados para o que se chama prato principal, que imagino que eu e o Léo vamos ler 10 a 15 minutos, coisas nossas. E depois, as pessoas presentes que também escrevem poesia apresentam seus poemas também, leem, e chama sobremesa. Que bom! E depois tem a saideira que os 2 convidados, no caso Léo e eu, vamos ler de novo mais um poema cada um. Uma coisa assim, bem, uma roda, né, de poesia bem legal. Eu estou batendo um papo com a Cláudia Roquete Pinto, que é escritora, poetisa, e a gente está aqui na Rádio Roquete Pinto. Cláudia, você é parente do Edgar Roquete? Eu sou bisneta do Edgar Roquete Pinto, e até hoje, quando eu postei no meu Instagram um flyerzinho, né, de manhã, eu coloquei assim, e para quem me pergunta isso desde pequenininha, não, a minha família não tem nenhuma ligação comercial com a rádio. Porque pensa, você é dona da rádio? Não, gente. Meu bisavô foi uma pessoa muito diferenciada. Nosso bisavô foi um brasileiro
patriotíssimo. Sim. E um idealista, um cara fora de série, muito além da época dele, que foi com o Rondon, na expedição de Rondon para Rondônia, que não se chamava Rondônia, que veio a se chamar Rondônia pelo livro que ele escreveu, depois que voltou de lá, e que, enfim, até quando ele completou 100 anos, esse livro teve uma edição facsimilar lançada pela Biblioteca Nacional, pela Academia Brasileira de Letras. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, e ele foi um cara que era tão visionário, que depois de ter feito essa viagem jovenzinho, ele percebeu que o Brasil, com essas dimensões continentais, era um país que, com pouca estrada, com difícil acesso, com tudo muito remoto, a forma de você levar conhecimento, cultura, saúde, instrução para as pessoas nos rincões mais distantes, era você usar a rádio. Sim. E aí ele fez a primeira rádio do Brasil, chamada Rádio Sociedade. Eu posso continuar contando a história? Pode é sim. longa. E aí ele, na época, ele tentou vender a ideia para o governo, mas o governo não comprou a ideia, não achou interessante. E aí ele se cotizou com vários amigos importantes, pessoas que trabalhavam em cinema, trabalhavam com música, e cientistas e outras cabeças pensantes da época, e fez a Rádio Sociedade. Depois de muitos anos, essa rádio, quando ele veio a falecer, na época que ele já estava assim, no leito de morte, ele chamou o filho e a filha e disse que ele tinha esse sonho de que a rádio permanecesse isenta, né? Livre, sem fins comerciais, e que a única maneira que ele ia poder fazer isso era doando para o governo, ou doando para o Estado. Porque como é que os filhos dele iam manter uma rádio com a parafernália toda e tal, né? Custa um dinheirão. Então essa rádio virou a Rádio NEC. E aí foi criada a Rádio Roquete Pinto em homenagem a ele. Essa é a história que eu conheço, mas se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Não, falou corretamente essa história mesmo. Cláudia, eu vou te pedir para ler um poema aqui para os nossos ouvintes. Com o maior prazer. Eu vou ler um poema, inclusive do livro que eu enviei para você hoje, que se chama Margem de Manobra. Eu não gosto de falar que é o meu último livro, porque eu sou supersticiosa, então eu acho que é o meu livro mais recente. É o mais recente, com certeza. Ele seja um livro de muitos anos atrás, né? 2006, eu acho, se eu não me engano. Eu vou ler um poema que se chama Branco. Toda vez que eu tomo banho, disse ele, vejo a água como néctar. Dizer uma coisa dessas a uma mulher no deserto, abro a tela sem mensagem. Fico a sós com a imagem da água caindo em fio nas espadas, o contraste da zona escura sobre a pele úmida, branca. Essa pele que só de pensar me enche o dia. Na face interna do pulso, onde o sangue azula, mais clara ainda, macia, cheia de promessas. Ao contrário da tela vazia, do papel sem palavra. A água é farta e cai com força sobre o corpo, desprovido de discurso. Muito obrigada, Cláudia, que lindo, que lindo. Obrigada a você. Cláudia, convida, por favor, então, os ouvintes aqui para ir amanhã te ver ler mais poemas, conhecer o seu trabalho na Ponte de Versos. Então, gente, vamos lá, amanhã a gente vai ter um encontro Ponte de Versos na Livraria Blux, da Praia de Botafogo. Quem vai estar falando os poemas lá amanhã seremos eu e o Léo Ferreira, e somos convidados do prato principal. Vamos ler de 10 a 15 minutos e depois as pessoas presentes também vão ler na parte que se chama Sobremesa. A Ponte de Versos é um evento que já acontece desde 99, retomou depois da pandemia e acontece toda terça-feira do mês, aí fica fácil de lembrar. Promovido pela editora Ibis Livres, da Tereza Roque da Mota, que fez a gentileza de me convidar, para minha alegria. Cláudia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite e sucesso para você. Obrigada, Cláudia Menxará. Eu que te agradeço. Muito obrigada, Cláudia. Uma boa tarde. Boa tarde, um beijo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Essa foi a Cláudia Roquete Pinto, que
Participa amanhã da Ponte de Versos na Livraria Books. E se você quer ganhar um livro da Cláudia Roquete Pinto, Margem de Manobra, manda um zap pra cá no 969-680094. Daqui a pouquinho tem sorteio. Bate-papo toda tarde. Bate-papo. Bate-papo toda tarde. Apresentação Cláudia Barcelos.